Olá pessoal, aqui é Juliana Rezende e esse é o nosso curso de análise combinatória e probabilidade. Se você chegou nesse vídeo por acaso e não viu as aulas anteriores, essa é a nossa terceira aula, então procura aí no canal, porque é muito importante que você tenha uma sequência. Aproveita, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, porque sempre que sair uma aula nova você já vai ter acesso a ela direto. Se você não tem o material ainda, tem um link aqui na descrição do vídeo para você baixar esse material e poder fazer exercícios, treinar direitinho tudo que a gente vai ver aula por aula. Nessa aula de hoje, vamos falar de duas coisas. Nós vamos falar do fatorial, só que nós vamos falar do fatorial não daquele jeito que você aprendeu no colégio, que você tem trauma, não. Nós vamos usar o fatorial aqui como uma ferramenta para ajudar a gente a resolver problemas. E além disso, nós vamos falar um pouco mais sobre formação de números. Lembra que na aula 2 a gente já falou um pouco sobre isso. Só que aqui a gente vai falar de como eles podem dificultar um pouquinho a nossa vida, como que é o tipo mais chato de questão de formação de números que eles podem cobrar. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. E vamos para a aula 3. Olá, vamos para a nossa terceira aula então. Hoje a gente vai começar falando sobre o fatorial. Só que não é o fatorial do jeito que você aprendeu no colégio, não. A gente vai tentar aqui usar o fatorial como uma ferramenta para resolver problemas. Então, assim, principalmente quem vai optar por não usar fórmula, vai ter que saber muita coisa aqui dessa parte de fatorial que a gente vai utilizar. Então, dá uma olhada. Aqui eu coloquei, a ideia que a gente usa de fatorial. N fatorial é n que multiplica n menos 1 vezes n menos 2 e assim por diante, até chegar no 1. Essa é a ideia básica que a gente tem de fatorial. A gente pensa em análise combinatória apenas para fatorial de números naturais. Então, a ideia é você multiplicar um número por todos os seus antecessores até chegar aqui no 1. Mas o que eu preciso que você saiba aqui? Primeira coisa que eu preciso que você saiba é que a gente pode parar o desenvolvimento do fatorial onde for mais conveniente para nós. Como assim? Às vezes, você vai ter que fazer algumas operações com o fatorial. E aí, dependendo da maneira como você escreve, essas operações podem ficar mais fáceis. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, imagina que você tem que fazer essa conta, 6 fatorial. Esse aqui é o símbolo que a gente usa para indicar o fatorial. Esse símbolo significa que o número ele está sendo multiplicado por todos os seus antecessores até esgotar, ou seja, até a gente chegar no 1. Então, o 6 fatorial, se eu quiser abrir esse fatorial, ele vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, correto? Só que, às vezes, pode ser que você tenha que fazer alguma operação. E aí a gente pode pensar nesse fatorial de uma maneira diferente. Como assim? Imagina essa parte aqui do fatorial, por exemplo. Aquela parte que aparece ali, se você olhar bem para ela, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso que está aqui, a gente pode trocar, se for interessante para nós, por 4 fatorial. Ah, mas em que isso poderia me ajudar? Depende, mas por enquanto entende a ideia. Eu posso escrever isso aqui como sendo o 6 fatorial como sendo 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Ah, mas por que eu pararia no 4? Calma que daqui a pouco a gente vai ver o que poderia te levar a parar num determinado ponto do desenvolvimento. Mas concentra aqui primeiro. Outra pessoa que estiver desenvolvendo o mesmo fatorial pode pensar diferente. Ela pode olhar para essa parte aqui. Aqui eu estou multiplicando 5 por todos os seus antecessores até chegar no 1. Isso aqui é a mesma coisa que 5 fatorial. Então, uma outra maneira de escrever o 6 fatorial é falar que 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 fatorial. Tudo vai depender de como você precisa escrever o seu fatorial. Agora, vamos pensar em ideias. Em que situação você poderia ser obrigado a fazer algo nesse estilo? Não sei, de repente pode ser que você esteja fazendo uma conta assim, 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 fatorial. Aquela divisão que está ali, a primeira coisa que a princípio poderia passar na sua cabeça é para melhorar minha conta, eu vou, por exemplo, simplificar o 6 com 2, ou então o 6 com 4.
toma cuidado. Você não pode simplificar ali, porque na verdade ali a gente não tem um 4, a gente tem 4 fatorial. Então você só pode simplificar o fatorial se ele for desaparecer. Ou seja, se no numerador e no denominador tiverem o mesmo fatorial, aí sim você pode cortar. Então, em situações como essa que está aqui, uma ideia pode ser você desenvolver o fatorial até que ele fique igual a alguém que esteja no denominador. Geralmente a gente desenvolve o fatorial do numerador até ele chegar no maior fatorial que tem aqui embaixo, porque ele vai desaparecer. Isso aqui a gente pode escrever assim, ó. Isso aqui vai ser 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 1, vou abrir aqui o 2, ó, 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. Do jeito que está aqui, agora eu posso simplificar. Eu posso cortar esse 4 fatorial com esse. Agora dá uma olhada na conta que sobra para a gente fazer. Nós teríamos que fazer ali 6 vezes 5 dividido por 2. Eu aproveito e já simplifico de uma vez. Ó. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3. O que vai sobrar disso tudo? Vai sobrar 3 vezes 5. E 3 vezes 5 vai ser 15. Então a gente consegue resolver esse tipo de problema de uma maneira prática, você igualando os fatoriais para que depois você possa cortar. Então assim, uma ideia para você poder parar, né, o fatorial onde você quiser, né, um motivo seria um motivo como esse. Agora, às vezes, pode ser que você tenha que ajeitar uma resposta. Nessa parte, quem eventualmente não usa a fórmula vai ter que saber muito bem como é que funciona essa ideia de ajeitar o fatorial. Como assim? Pode ser que você esteja resolvendo uma questão qualquer e se depare com uma situação assim, ó. Imagina que você está lá resolvendo uma questão e aí de repente você chega numa conta como essa, ó. 7 vezes 3 fatorial vezes 6 fatorial. Se quiser saber mais tarde, que isso pode aparecer para nós. Como o número ali é um número relativamente grande, pode ser que o autor da questão opte por deixar esse resultado indicado. E aí, se ele deixar o resultado indicado, você vai ter que se adequar à maneira como ele quer que a resposta apareça. E aí é que está o detalhe. Muita gente, isso aqui passa desapercebido por muitas pessoas. Eu vou mexer um pouquinho aqui na estrutura, só vou mudar elementos aqui de lugar, você sabe que na multiplicação isso não faz diferença, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Imagina que eu resolva reescrever isso aqui, ó, 7 vezes 6 fatorial vezes 3 fatorial. Eu só mexi na ordem. Se você observar bem, agora você vai enxergar isso aqui, ó. Aqui eu tenho um 7 vezes 6 fatorial. Lembra, o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, quando eu coloco um 7 junto dele, se eu quiser, eu posso trocar esse conjunto por 7 fatorial. E aí eu arrumo uma maneira um pouco mais... Eu arrumo uma maneira um pouco mais elegante de dar a minha resposta. A minha resposta aqui seria 7 fatorial vezes 3 fatorial. Repara, é a mesma coisa. Só que quando você está fazendo uma prova fechada, não é você quem escolhe como a resposta vai vir. E o autor geralmente vai querer fazer isso. Ele vai querer dar a resposta daquela forma que está ali. Então, por isso que saber ajeitar uma resposta utilizando o fatorial vai ser muito importante para nós. Agora, a gente pode acontecer da gente ter que fazer um pouco mais do que isso. Como assim? Dá uma olhada aqui em dois exemplos que você poderia ser obrigado a usar o fatorial para ajeitar melhor a sua resposta. Olha essa letra C que eu coloquei aqui. Imagina isso. 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 3 fatorial. Você pode olhar para aquela expressão ali e pensar assim: ah, Ju, ali não era muito mais fácil eu simplificar, já que dá para eu desmembrar esse 3 fatorial? Verdade, gente. Dá para desmembrar esse 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Você poderia cortar esse fatorial todo, que vai virar 6, com o 6 que está lá em cima, a sua resposta daria 8 vezes 7, que é 56. Só que é aquilo que eu falei. Às vezes não é a gente que vai decidir. Na verdade, em se tratando de uma prova fechada,
quem tem o poder de decidir como que a resposta vai aparecer é o autor da questão. Então, o que a gente teria que fazer? Pode ser que ao invés de optar por fazer a conta, ele queira que você dê a resposta usando fatoriais. Como é que você resolveria esse problema? A estratégia, gente, é bem simples. É você pensar assim, essa parte que está aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6, isso aqui é o início de um fatorial. Aquilo ali é o comecinho de 8 fatorial. Mas cuidado, não é 8 fatorial. Para ser 8 fatorial, está faltando muita coisa aqui ainda. O que estaria faltando? Estaria faltando 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Em outras palavras, estaria faltando um 5 fatorial. Como está faltando um 5 fatorial em cima, eu posso multiplicar em cima por 5 fatorial. Só que lembra, isso é uma fração. Você não pode do nada multiplicar o numerador por 5 fatorial e achar que vai dar certo. Você precisa lembrar, é uma fração. Se eu multipliquei em cima por 5 fatorial, para que não mude o resultado, você vai ter que multiplicar embaixo por 5 fatorial também. Ah, mas por que isso? Pensa bem, gente. Esse 5 fatorial cancela com esse. É como se você estivesse multiplicando a sua fração por 1. E multiplicar uma fração por 1 não vai mudar nada. Então você precisa dar uma ajeitada nesse estilo que está aqui. Agora, repara, dessa maneira que eu coloquei, a gente vai conseguir dar uma resposta um pouco melhor. Aqui eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Isso eu posso trocar por 8 fatorial. Aí vai ficar 8 fatorial sobre. Embaixo você coloca 3 fatorial vezes 5 fatorial. E aí está resolvido o seu problema. Ó. Você transformou aquela conta ali numa expressão utilizando fatoriais. O Enem está com muita mania de fazer isso. Até para resultados pequenos como esse, a gente viu que isso aqui daria 56. Até para resultados menores do que esse, o Enem já usou essa estratégia de deixar a resposta indicada. É por isso que eu me preocupo tanto. Principalmente com as pessoas que optarem por não usar fórmula. Quem optar por não usar fórmula, e eu vou te dar motivos para você optar por essa situação, vai ter que treinar esse tipo de coisa para conseguir ajeitar a resposta, dependendo do que o autor quer, da maneira, né, como o autor quer que você escreva. Agora, dá uma olhadinha aqui nessa letra D. Repara, aqui eu tenho 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. Se a gente for fazer essa conta, vai dar uma conta relativamente grande. Concorda? Vai dar um número grande isso aqui. Como vai dar um número grande, é bem provável que essa resposta venha usando um fatorial. Mas aí você pensa, mas isso não é um fatorial. Verdade, isso aqui não é um fatorial. Porém, é o começo de um fatorial. É 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. Então, isso aqui é o começo de 15 fatorial. Aí você tem que raciocinar. Tá, mas o que está faltando para que isso aqui virasse 15 fatorial? Está faltando 11 vezes 10 vezes 9 até chegar no 1. Até esgotar e chegar no 1. Então, o que está faltando aqui é um 11 fatorial. Só que é a mesma história. Eu não posso chegar aqui e multiplicar meu número por 11 fatorial. Se eu fizer isso, para que meu resultado não seja alterado, eu vou ter que dividir por 11 fatorial. Aí observa, ali ó, eu estou indo do 15 até o 11 fatorial. A gente pode reescrever essa parte como sendo 15 fatorial dividido por 11 fatorial. E aí a nossa resposta é muito mais confortável de ser dada. Ao invés de você ter que fazer essa conta gigantesca, você deixa o fatorial indicado como está ali. E isso facilita muito. Então, em casos como esse, eu sou completamente a favor de o autor da questão deixar mesmo a resposta indicada. Porque aí o candidato ele não perde tanto tempo fazendo uma conta tão grande como essa. Dá uma olhadinha nessa questão do Enem que vai aparecer na sua tela, que com essa questão a gente vai ver como que o Enem tem optado por deixar as respostas indicadas. Vou dar uma lida com vocês. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado.
Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Vamos ver qual que é a ideia, gente. Observa a figura aí do avião. Ele te mostra que há 9 lugares vazios no voo. E tem 7 pessoas que devem comprar passagens para viajar nesse voo. Então, são 9 lugares e tem 7 pessoas querendo ocupar seus lugares. Para a gente resolver isso, a gente vai usar simplesmente a ideia do princípio fundamental da contagem. Você vai pensar quantas possibilidades tem para cada pessoa. E aí, como é que você faz isso? Você vai imaginar, são 7 pessoas e são 9 lugares. Raciocina comigo. A primeira pessoa que for ocupar o seu lugar, ela vai ter 9 opções de escolha. Ela pode escolher qualquer um dos 9 assentos vazios. A segunda pessoa que for ocupar o seu lugar, vai ter 8 lugares para escolher. Aí imagina, já acomodei a primeira pessoa, já acomodei a segunda. A terceira pessoa vai ter 7 possibilidades. A quarta pessoa, 6 possibilidades. A quinta pessoa, 5 possibilidades. A sexta pessoa vai ter 4 possibilidades. E a última pessoa vai ter 3 possibilidades de escolha. Repara, ó, arrumei lugar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. De novo, né, vai vir aquela dúvida, Ju, mas e aí? Eu vou somar ou eu vou multiplicar os resultados? O que você acha? Para você saber se você vai ter que somar ou multiplicar os resultados, é importante que você faça aquela pergunta. Qual conectivo está sendo usado? Nós estamos usando o ou o i. Entende? Eu vou ter que acomodar a primeira pessoa, e a segunda pessoa, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, e a sétima. Não é um ou outro que vai viajar, são todos. Então a gente vai ter que multiplicar esses resultados. Observe, gente, a gente pode até fazer essa conta, mas já te adianto que vai dar um número muito grande. Pensa aí, 9 vezes 8 vezes 7 até chegar no 3. Aquilo ali vai ser uma conta muito grande. E é bem provável que essa conta venha indicada. Como é que você vai fazer então? O segredo é você pensar, isso que está aqui parece um 9 fatorial. Observa que não pula ninguém, ó. Vai do 8, depois vai do 9, depois para o 8, 7, até chegar no 3. Sem nenhum salto. Então isso aqui de fato vai ser o começo de 9 fatorial. Para completar esse fatorial, você vai ter que multiplicar aqui por 2 fatorial. Ou seja, por 2 vezes 1. Se você fizer isso, você vai completar o seu fatorial. Mas lembra, se você multiplicou por 2 fatorial, para que o resultado se conserve, você vai ter que dividir por 9 fatorial. Você vai ter que dividir por 2 fatorial. Como é que vai ficar a situação então? Vai ser 9 fatorial dividido por 2 fatorial. Observe, gente, isso aqui é um caso em que o fatorial te ajuda muito, porque fazer essa conta seria uma tarefa extremamente cansativa. Então, eles completaram o fatorial aí e a nossa situação ficou ligeiramente mais fácil. Vamos ver que alternativa que dá isso. Vai ser letra A. Essa questão é uma questão do Enem e muita gente teve dificuldade nela porque todas as respostas vinham indicadas. Então, a partir de agora, você já sabe como que se faz para completar um fatorial. Agora que a gente já sabe um pouquinho a mais sobre o fatorial, é importante que você entenda a finalidade assim, principal do fatorial para nós. Como que nós vamos usar o fatorial como um instrumento para ajudar a resolver problemas. Quando a gente encontra uma resposta, por exemplo, você fez lá uma questão qualquer e encontrou 5 fatorial. Esse 5 fatorial que aparece aqui, gente, a gente pode imaginar que isso é a mesma coisa de tentar descobrir de quantas maneiras 5 elementos trocam de lugar entre si. Como assim? Vamos pensar aqui num exemplo bem simplesinho. Depois, mais tarde, a gente vai ver como que isso pode ajudar a gente a resolver problemas. Imagina o seguinte, vamos supor que eu quisesse organizar 5 pessoas em fila.
Imagina que a pergunta seja essa. De quantas maneiras 5 pessoas podem formar uma fila? Como é que você poderia fazer para pensar nisso? A dúvida que poderia surgir mas isso aí é uma questão de arranjo ou é uma questão de combinação? Gente, a ideia é formar uma fila. Não esquece, sempre que a gente estiver lidando com formação de filas, a ordem vai ser um fator importante. Muita gente me pergunta assim, mas eu não concordo que sempre que a gente for formar a fila, a ordem vai ser importante, não. Na verdade, depende de para que a fila é formada. Não depende do motivo da fila, gente. Sempre que a gente for pensar em fila, a ordem vai ser um fator importante. E se a ordem é um fator importante, a gente está lidando com um problema de arranjo. E lembra, problemas de arranjo são iguais aos que a gente a esse que a gente acabou de resolver do avião. Lá eu tinha as fileiras do avião, a gente estava distribuindo as pessoas. Ali também a ordem é um fator importante. O que a gente usa para resolver problemas de arranjo? A gente usa só o princípio fundamental da contagem. Tá, mas e o que isso tem a ver com a formação de fila? Vem ver. Eu quero colocar 5 pessoas em fila. Imagina, para ocupar o primeiro lugar da fila, eu vou ter 5 possibilidades. Para ocupar o segundo lugar da fila, 4 possibilidades. Para ocupar o terceiro lugar da fila, 3 possibilidades. O quarto, 2 e o quinto, 1. Como todo mundo vai fazer parte aqui da fila, eu tenho que escolher quem vai ficar no primeiro lugar e quem vai ficar no segundo e quem vai ficar no terceiro e assim por diante. Por isso, é importante que a gente multiplique os resultados. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso que está aqui, se a gente for fazer a conta, vai dar 120. Só que, às vezes, a gente vai querer deixar esse resultado indicado. Repare, eu estou indo do 5 até o 1. Isso aqui a gente pode escrever como sendo 5 fatorial. Mas o que eu quero que você entenda? Na verdade, eu gostaria muito que vocês entendessem que aqui, na hora que a gente resolveu esse problema, na verdade a gente descobriu de quantas maneiras 5 elementos trocam de lugar entre si. E 5 elementos trocam de lugar entre si de 5 fatorial maneiras. Ao invés de formar uma fila com 5 pessoas, pode ser que eu quisesse formar uma fila com 6 pessoas. A pergunta seria muito parecida. De quantas maneiras 6 pessoas formam uma fila? Ou seja, de quantas maneiras 6 pessoas trocam de lugar entre si? E 6 pessoas trocam de lugar entre si de 6 fatorial maneiras. É muito importante que você entenda essa ideia, porque a gente vai usar esse recurso em muitas situações daqui para frente. Então eu vou escrever essa ideia aqui, tá? 5 elementos trocam de lugar entre si de 5 fatorial maneiras. Então isso aqui vai ser o número de maneiras que 5 elementos trocam, ou para quem preferir, permutam de lugar entre si. E aí a gente pode generalizar. De quantas maneiras N elementos vão trocar de lugar entre si? N elementos trocam de lugar entre si de N fatorial maneiras. Então, se a gente tiver N fatorial, isso aqui representa o número de maneiras que N elementos trocam de lugar entre si. Anota isso, gente, porque isso aqui vai ser extremamente importante para nós. Número de maneiras que N elementos trocam de lugar entre si. Você deve estar se perguntando, né? Mas em que tipo de situação que a gente vai usar esse recurso? Você vai ter que esperar um pouco, porque a gente vai chegar nessa parte ainda. Às vezes você vai ter que pensar, mas agora eu tenho que deixar que os elementos troquem de lugar entre eles. Mas de quantas maneiras que eles trocam? Depende. Depende de quantos elementos você está falando. 3 elementos vão trocar de lugar entre si de 3 fatorial maneiras. 10 elementos vão trocar de lugar entre si de 10 fatorial maneiras. Guarda essa ideia que daqui a pouquinho a gente vai usar esse recurso. Agora a gente vai ver, lembra, na aula passada a gente falou sobre formação de números. A gente viu que quando a gente está formando números, a ordem é um fator importante. E a gente já sabe, se a ordem é um fator importante, significa que a gente está lidando com um problema de arranjo. E aí, a maneira de resolver esse tipo de coisa é muito simples. A gente usa o princípio fundamental da contagem. Só que agora a gente vai ver o pior tipo de questão de formação de números,
Na minha opinião, é o pior tipo de questão de análise combinatória que pode aparecer para a gente numa prova. Segura aí que a gente vai ver como é que funciona. Vamos dar uma olhada, pessoal, nessa questão que vai aparecer aí na tela. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 e sem repetição, pode-se escrever x números maiores que 2.500. O valor de x é... Olha, como é que a gente vai pensar para resolver uma questão como essa? Essa questão, gente, ela tem uma pegadinha aqui uma pegadinha muito maldosa, que você tinha que tomar muito cuidado para não cair nessa pegadinha. Que pegadinha que seria essa? Vamos tentar entender. A gente quer escrever números que sejam maiores do que 2.500. E aí ele me deu os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5. E ele pediu que os números formados fossem números sem repetição. Ou seja, você não pode repetir nenhum dígito na formação do seu número. Agora, ele quer que o número seja maior do que 2.500. Como é que a gente teria que pensar? A pegadinha que tem aqui é o seguinte, gente. Ele me deu 5 dígitos. Se você voltar e observar o enunciado da questão, ele não fala quantos dígitos vai ter o número formado por nós. Aí você fala, como não? Se ele quer que seja maior do que 2.500, a gente já sabe, o número vai ter que ter 4 algarismos. Não sei, depende. Como assim? Como a gente tem 5 dígitos diferentes aqui, e ele quer escrever números sem repetição, seria possível escrever números com 1 algarismo, com 2 algarismos, com 3, com 4 ou com 5 algarismos. Aí você deve estar pensando, tá difícil esse negócio, não tá não? Porque tem que ser maior do que 2.500, como é que poderia ser um número com um algarismo? Calma, eu não falei que poderia ser um número com um algarismo. Eu estou te dizendo que com 5 algarismos é possível escrever números com 1 algarismo, com 2, com 3, com 4 e com 5, uma vez que o enunciado pede que o número formado não tenha dígitos diferentes. E é aí que mora o grande segredo dessa questão. Qualquer número que tiver 5 algarismos, ele vai ser automaticamente maior do que 2.500. Qualquer número com 5 algarismos é maior do que 2.500. Então, muita gente, quando fez essa questão na prova, provavelmente esqueceu dessa ideia. Agora, um número com um algarismo não tem como ser maior do que 2.500, nem com 2, nem com 3, e nem todos os que têm 4 algarismos. Como é que a gente vai ter que pensar nisso então? Uma dica que eu gosto de dar para os meus alunos é que questões desse tipo a gente resolve sempre se baseando nas certezas. Como assim, Ju, nas certezas? A ideia é você sempre pensar assim, o que precisa acontecer para eu ter certeza que o número formado vai ser maior do que 2.500? Entende? Se a gente se preocupar aqui, em formar números com 5 algarismos, todo e qualquer número com 5 algarismos vai ser automaticamente maior do que 2.500. Então, nós vamos trabalhar com essa certeza aqui primeiro. Você vai vir aqui e vai pensar assim, meu número vai ter que ter 5 algarismos. Então, eu tenho 5 vagas e eu tenho 5 candidatos. A pergunta aqui é, como eu distribuo 5 dígitos em 5 vagas? E a resposta para essa pergunta você já sabe, é 5 fatorial. Por que 5 fatorial? Porque quando eu escolho usar todos os dígitos aqui, eu vou simplesmente trocá-los de lugar. E 5 algarismos trocam de lugar entre si de 5 fatorial maneiras. Entende? Para a primeira vaga, 5 possibilidades. Para a segunda, 4. Para a terceira, 3. Depois 1. Depois 2. Depois 1. Vem aqui e multiplica o resultado. A gente sabe que isso aqui vai dar 5 fatorial. Só que nessa questão, ele quer a resposta ele não quer a resposta indicada, então a gente vai ter que chegar no resultado ali mesmo. Então, com 5 algarismos, são 120 possibilidades. Guarda essa resposta aqui, porque a gente vai voltar nela. Agora é o seguinte, a gente vai ter que pensar como que funciona essa ideia, se ao invés de 5 dígitos, o nosso número tiver 4 dígitos. Como assim? É aqui que eu preciso que vocês comecem a entender. Agora a gente vai pensar aqui no segundo caso.
com 4 algarismos. Como eu falei, gente, a ideia é a gente sempre trabalhar com as certezas. Como assim, Ju? Não estou entendendo muito bem essa ideia das certezas. Entende? Se pergunte isso. Todo número que for formado com 4 desses algarismos vai ser automaticamente maior do que 2.500? Não, né? Imagina. Se começar com 1, vai ser 1.000 e alguma coisa. Não é menor do que 2.500. Se começar com 2, vai ser 2.000 e alguma coisa. O número formado pode ser maior do que 2.500? Pode. É certeza que ele vai ser maior do que 2.500? Ou seja, todo número com 4 algarismos vai ser maior do que 2.500? Não. Então, a gente vai começar com as certezas primeiro. O que significa isso? Quando que um número com 4 algarismos formados entre esses dígitos disponíveis, com certeza vai ser maior do que 2.500? Ele vai ser maior do que 2.500 se ele começar com 3, se ele começar com 4 ou se ele começar com 5. 3.000 e alguma coisa é maior do que 2.500, 4.000 e alguma coisa é maior do que 2.500 e 5.000 e alguma coisa também vai ser maior do que 2.500. Isso significa que para a primeira casa teremos 3 opções. Olha a vantagem de se trabalhar com certeza. Agora não importa quem vai vir depois do 3, do 4 ou do 5. Qualquer coisa que vier vai ser maior do que o número que a gente precisa. Então entende, a gente tinha 5 dígitos. Eu vou usar um desses 3. Não importa quem eu usei, o importante é que eu vou usar um deles. Se eu usei um deles, eu tinha 5 possibilidades. Para a segunda casa eu vou ter quantas? 4. Vou gastar mais um. Nesse momento, eu já gastei 2 dígitos. Então, para cá eu vou ter 3 possibilidades. E vou gastar mais um. Para a última, serão 2 possibilidades. O que a gente faz agora? A gente multiplica. 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 2, 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 3 é 36. 36 vezes 2 vai dar 72. Então, existem 72 números com 4 algarismos, começando com 3, 4 ou 5, que são automaticamente maiores do que 2.500. Aí você pensa, então tá fácil, né? Vai ser 120 mais 72, então vai dar 192. Calma, a gente não terminou ainda. Então, gente, a resposta não vai ser 192. Por que não? Porque pode ter um número que comece com uma outra coisa diferente de 3, 4 e 5 e que pode ser maior do que 2.500? Sim, entende? O número pode começar com 2 e ser maior do que 2.500, ó. Vou colocar aqui, ó, começando com 3, 4 ou 5. Agora dá uma olhada. Vamos pensar na situação começando com 2. Lembra, nosso objetivo é sempre trabalhar com as certezas. Pensa aqui comigo. Se o número começar com 1, ele já não tem chance de ser maior do que 2.500. Mas se ele começar com 2, existe esperança. Aí entende, eu estou te dizendo que o número vai começar com 2. Se o número vai começar com 2, a gente só tem uma possibilidade para a primeira casa. Agora tenta entender. Se for 2.000 e o segundo for 1, seria 2.100 e alguma coisa. Não vai ser menor, não vai ser maior do que 2.500. Se for 2.200 e alguma coisa, primeiro, não vai ser maior do que 2.500 e segundo, se aqui é 2, aqui não poderia ser 2. Aí, de novo, você vai ter que pensar na questão das certezas. Se o número começa com 2, quem vai ter que ser o segundo algarismo para que com certeza tenhamos um número maior do que 2.500? Para ser maior do que 2.500, com as possibilidades que eu disponho, o segundo vai ter que ser 5. 2.500 e qualquer coisa vai ser maior do que 2.500. Ah, mas e se... Ó, eu coloquei um tracinho a mais aqui. Desconsidera ele aí, tá, gente? Agora, você deve estar pensando, ah, mas e se for 2.500? 2.500, gente, não é maior do que 2.500. Porém,
não existe possibilidade de eu formar ali o número 2.500, por dois motivos. Primeiro, porque não pode haver repetição dos dígitos. E segundo, que eu nem tenho zero no meio das minhas possibilidades, então esquece isso aí. Como é que a gente vai ter que pensar aqui então? Qualquer coisa que vier aqui para nós vai ser lucro. Então eu tinha uma possibilidade para a primeira casa, uma possibilidade para a segunda casa. Nessa altura do campeonato, eu já gastei 2 dígitos. Isso quer dizer que para a terceira posição, eu vou ter 3 possibilidades. E para a última, eu vou ter 2 possibilidades. Se você ficou meio confuso aqui, se eu já usei o 2 e o 5, aqui nessa casa poderia ser o 1, poderia ser o 3 e poderia ser o 4. Então seria mesmo 3 possibilidades. Vou gastar uma, vou ficar com 2 possibilidades para cá. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica. O que vai dar esse resultado? 6. Então a gente tem mais 6 números aí, que serão maiores do que 2.500. Terminou o nosso problema, só que agora você vai ter que pensar. A gente achou 3 resultados diferentes. O que a gente vai ter que fazer? Somar ou multiplicar? Mais uma vez, gente, a pergunta tem que ser você mesmo que tem que se fazer. Você tem que pensar. Aqui é assim, ou o número vai ter 5 algarismos, ou ele vai ter 4 algarismos, começando com 3, 4 ou 5, ou vai ser começando com 2. Se aparecer o ou, você vai ter que somar os resultados. Então vai ser 120 mais 72 mais 6. O que vai dar isso? Vai dar 198. Pessoal, esses papagaios que ficam cantando aí são da minha vizinha. Aqui no meu estúdio, logo ao lado, tem 3 papagaios e eles não podem me ver falando que eles ficam ouriçados. Acho que estão querendo aprender matemática também. Mas aqui, ó, voltando à questão, é 198. Qual que era a pegadinha da questão? Muita gente não considerou essa resposta. E aí achou só essas duas. E sabe qual que é a pior parte? Tinha 78 entre as alternativas. E a gente sabe que se eventualmente isso aqui caísse na prova do Enem, teria essa opção também. Se você está preocupado em dar um print na tela para poder pegar a questão, não se preocupe. Se você não baixou o nosso material ainda, essa questão está no material e o link para você baixar o material está na descrição do vídeo. Não deixe de baixar não, porque é um material que tem muita questão e tem muita coisa que a gente vai usar durante esse curso. Agora, para a gente finalizar esse assunto chato, essa parte chata, nós vamos ver como que o Enem conseguiu cobrar uma questão um pouco parecida com essa, mas um pouquinho mais difícil também. E voltando àquilo que eu tinha dito, o que a gente vai ver agora é o tipo mais nojento, mais chato que existe de análise combinatória. Mas como aparece, infelizmente, a gente vai ter que aprender a resolver. Vamos ver como é que funciona. Olha essa questão que está aí na tela, pessoal. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos, e em nenhum deles aparecem dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamado do candidato que tiver recebido o número 75.913 é. Vamos dar uma olhada, gente. Como eu falei, né? Isso aí foi uma questão do Enem. Vamos primeiro tentar entender qual que é a lógica dela, para depois a gente pensar numa estratégia de resolução. O computador, ele ia gerar senhas. Essas senhas seriam em ordem crescente. E aí cada candidato ia receber uma senha e ia sendo chamado de acordo com a senha recebida. Só que o gerador de senhas do computador deu um defeito. E foram gerados sempre senhas com 5 algarismos, só que só utilizaram algarismos ímpares. Nenhum algarismo par foi utilizado. Então foram formados números com esses dígitos aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9. Todas as senhas tinham 5 dígitos. O que mudava era só o posicionamento dos números. Então, por exemplo, o primeiro candidato a ser atendido seria o candidato que tivesse a senha 13.579.
O segundo candidato a ser convocado seria o 13.597. E assim por diante, eles foram trocando ali as posições e gerando senhas novas. Ele quer saber qual é a posição de atendimento do candidato que tinha essa senha aqui. Qual que tem que ser a nossa ideia? A ideia é a gente tentar descobrir quantas pessoas foram atendidas antes dele. Por exemplo, se a gente descobrir que antes desse cara houve 50 pessoas atendidas, significa que ele seria a 51ª. Então a ideia é descobrir quantas pessoas a gente tem aqui antes. Traduzindo agora para a análise combinatória. Qual que é a nossa ideia? Tentar descobrir quantos números menores que 75.913 a gente consegue formar de posse desses dígitos que estão aqui. E aí, mais uma vez, a ideia vai ser a mesma. Você vai ter que trabalhar com as certezas. A gente vai pensar assim: quando que eu tenho certeza que o número formado vai ser menor do que esse que está aqui? Então vamos lá, ó. Tem aqui 5 espaços, né? Ó. Quando que eu vou ter certeza que o número vai ser menor do que esse? Pensa bem. Se o número começar com 9, vai ser 90.000 e alguma coisa. Já está automaticamente descartado, porque vai ser maior do que 75.913. Se o número começar com 7, ele pode ser menor do que esse número que está aqui? Sim. É certeza de que ele vai ser maior? Não. Então você esquece o 7 por enquanto. Lembra, a gente sempre vai começar primeiro com as certezas. Quando que a gente vai ter certeza que o número formado é menor do que esse? É se o número terminar com 5, com 3, É se o número começar com 5, com 3 ou com 1. Então, para a primeira casa, a gente vai ter 3 possibilidades: 1, 3 e 5. Confere aí comigo. Então, 3 possibilidades para a primeira casa. A gente vai usar 1. Como os números só vão trocar de lugar, não pode haver repetição. Isso significa que o primeiro que você utilizou, você não vai poder utilizar mais. Então, entende? Eu tinha 5 possibilidades. Se eu gastei uma aqui, para cá eu vou ter 4 possibilidades. Vou gastar mais 1. Para cá agora eu vou ter 3 possibilidades. Gasta mais 1, 2 possibilidades, gasta mais 1. E para o último, você vai ter uma possibilidade só. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica os resultados. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 3 dá 36. 36 vezes 2 vai dar 72. Aí toma cuidado para você não ficar muito ansioso e já achar que terminou. Não terminou ainda. A gente tem que achar todas as senhas que são menores do que essa. O que eu preciso que você entenda? Aqui a gente já contou todos os casos que começam com 1, 3 e 5. O que eu preciso que você entenda? Se o número começar com 7, existe possibilidade dele ser menor do que a senha desse candidato? Sim. Mas aí a gente vai ter que pensar, ó. Agora eu vou colocar assim, ó, começando com 7. Ó, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades aqui. Se eu estou te dizendo que o número começa com 7, a gente vai ter quantas possibilidades aqui? Uma só. Aí, mais uma vez, o segredo é você pensar nas certezas. Como assim pensar nas certezas? Todo número que começar com 7 vai ser menor do que 75.913? Não. Então agora você vai ter que tentar raciocinar. Quem que deveria estar na segunda posição para que a gente tivesse certeza que o número é menor do que 75.913? Por exemplo, se aqui for um 9, não vai ser menor. Se aqui for um 5, pode ser menor, mas não é certeza. Quem que me dá a certeza de ser menor do que aquele número ali? É se aqui aparecer o 1 ou o 3. Então, para cá, ó, eu vou ter 2 possibilidades. Beleza. Tenta imaginar, 71.000 e alguma coisa é menor. 73.000 e alguma coisa é menor. Isso significa que você não vai ter preocupação para cá. A sua única preocupação aqui vai ser garantir que não haja repetição. Então, me ajuda. Gastamos um aqui, gastamos um aqui. Então, para cá eu vou ter quantas possibilidades?
Para cá, ó, eu vou ter, como eram 5, né, eu vou ter 3 possibilidades. Vou gastar mais uma, 2 possibilidades. Vou gastar mais uma possibilidade. Agora é só multiplicar. Vai ficar 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Então, são 12 possibilidades. Observe, se você somar aqui, ó, você já vai encontrar 84 números menores do que 75.913. Aí você pensa, não, agora acabou, né? Tem 84 números antes, então esse aqui vai ser o que ocupa a posição 85. Cuidado. Cuidado por quê? Porque ainda falta a gente pensar num pedaço aqui. Lembra do que eu falei? O número pode começar com 7 e depois com 5 e ser menor do que aquele número? Sim. E se pode, você vai ter que pensar. Tá vendo por que eu acho, gente, que isso aqui é o pior, para mim é o pior tipo de questão de análise combinatória que pode aparecer para nós. Imagina, eu estou imaginando que agora o número começa com 7 e depois vem um 5. Então eu vou ter uma possibilidade para a primeira casa, vou ter uma possibilidade para a segunda casa. Mais uma vez, o segredo é trabalhar com as certezas. Quem deve ocupar essa posição para a gente ter certeza que o número formado vai ser menor do que aquele? Para ter certeza disso, aqui eu teria que ter o 1 ou o 3. Se é 1 ou o 3, eu vou ter quantas possibilidades então? 2. Tenta entender. Eu já garanti aqui, ó, eu já preenchi 3 vagas. Isso quer dizer que eu já gastei 3 dígitos. Como eu tinha 5 e já gastei 3, para as últimas possibilidades, para a penúltima casa, eu vou ter 2 possibilidades. E para a última, uma só. O que a gente faz? Multiplica. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 1, 4. Como aqui é 1, isso não vai influenciar em nada. Aí você deve estar pensando, né? Ah, não, agora finalmente acabou. Verdade. A gente já terminou. Mas é sempre bom você dar uma olhada, porque a gente poderia ter um caso assim, ó. 7, 5 e 9. E ainda assim ser menor. Nesse caso, a gente não vai ter essa possibilidade, porque se o finalzinho não for 13, se começa com 7, depois com 5 e depois com 9, se o finalzinho não for 13, a gente só vai ter 2 opções. Ou é 13 ou é 31. Só que 31 fica maior, por isso que você não vai ter que pensar nesse caso. Agora, mais uma vez, o que nós vamos fazer é somar. 72 com 12 vai dar 84. 84 com 4 vai dar 88. Mas muito cuidado na hora de marcar a sua resposta. Nossa resposta não é 88. A gente descobriu que existem 88 candidatos que vão ser atendidos antes desse dono dessa senha. Isso quer dizer que a senha dele vai ser a senha 89. Dá uma conferida aí. Na nossa questão, essa senha vai ser a letra E. E olha a maldade que eles fazem, gente. Eles colocaram 88 na resposta. Geralmente eles vão fazer isso, eles vão colocar esse 88 no intuito de te fazer marcar a resposta errada. Então tome muito cuidado. Na nossa lista que está disponível aí no link, tem outras questões desse estilo. É o tipo mais chato de questão de análise combinatória que existe. Mas agora eu tenho certeza que se aparecer, você vai conseguir resolver. Um abraço e até a próxima aula.